Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Falando sobre projeção de perfil, sobre medição tridimensional, né? Análise de objetos, né? Nesse segundo vídeo a gente vai estar falando um pouco mais sobre a questão de projeção de perfil, né? Eu tinha mostrado para vocês no último vídeo falando sobre essa característica, né, do projetor de perfil. A gente falou sobre projeção diascópica, episcópica, né, falou sobre a diferença das duas. E aqui justamente nessa parte central a gente tem um modelo de projeção, né, e aí o que acontece? Ele está ampliado, então a gente não consegue visualizar todo ele, né, tem que ficar movimentando ele aqui. E aí eu trouxe para vocês aqui justamente para a gente poder observar como é esse modelo, né, que a gente está utilizando para medição. É esse aqui o contorno dele. Ele está aqui escuro justamente para simular como a gente consegue observar ele no projetor de perfil com a medição diascópica, né? Então é esse aí o modelo, né? E aí o que acontece? No projetor de perfil, a medição ela se dá justamente por meio do deslocamento, né, da mesa, né? Então aqui a gente tem aqui um elemento que está simulando a mesa, né? Ou seja, aqui seria justamente a mesa, e o objeto ele vai ficar na mesa e a projeção ela vai se dar em um display, né? Ou seja, em um outro elemento, né, que está ali agregado ao projetor de perfil, onde você vai ter as linhas de referência, né, que são justamente essas linhas aqui que estão de verde, né? Então são as linhas de referência. Então o grande detalhe do projetor de perfil é estar deslocando essas linhas, né, para um ponto que você deseja. Exemplo, eu quero fazer a medição do comprimento dessa peça, né? O objetivo é fazer essa medição, né? Se eu quero fazer essa medição, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que deslocar essa linha para uma aresta de referência, como essa daqui, né? Marcar esse ponto aí como ponto de referência. Aí depende muito do projetor de perfil, né? Se ele só tem anel graduado, se ele tem display, se ele tem um outro software. Quando eu digo display, display de deslocamento digital, se ele tem um software agregado a ele, como esse software aqui que a gente está observando. Mas de qualquer maneira eu vou ter que referenciar esse elemento aqui como exemplo, 1.0, né? Então vamos colocar aqui como o elemento 0, né? Linha de referência. Linha de referência. E aí justamente o que é que eu vou ter que fazer? Deslocar essa linha até ela ficar tangente até a outra aresta. Com base nisso, aí eu vou ter no display ou no software o valor do deslocamento, ou observando ali pelo anel graduado o quanto foi que ele deslocou, né? E aí eu vou ter esse valor especificamente, né? Então, fazendo justamente esse deslocamento pelo anel graduado, né, E aí vem um detalhe, né? Quem é que você movimenta? Você movimenta a peça. Você vai movimentando a peça justamente quando você gira, né, esses manípulos, né, o sentido horário, o anti-horário, né, indo para frente ou para trás. Você vai justamente posicionando a peça nesse display. Esse display, né, que é o vidro de projeção, ele fica fixo, né? E aí o objetivo é justamente você estar movimentando essa imagem da peça refletida até as linhas de referência, como a gente vai ver aqui na simulação. Então, exemplo, a gente tem aqui as linhas de referência, né? Estão aqui as linhas de referência, então vou só fazer aqui uma simulação rápida, exemplo, como se eu quisesse estar observando ali o comprimento da peça. Eu vou estar alinhando essa linha, né, o melhor possível ali a aresta de referência, né? Feito isso, né, eu vou estar, nesse caso aqui, como é um software de medição, né, eu posso estar, exemplo, zerando os eixos, né, e verificando quanto foi que ele deslocou, né? Ele está aqui com a unidade em milímetro, né, ele está aqui com a unidade em milímetro, ou eu posso estar escolhendo um objeto, um elemento de referência, como exemplo, essa linha aqui, né? Mas essa parte de construção de elementos geométricos, né, para poder estar fazendo o encadeamento das medidas, a gente vai ver depois. Então vou deslocar aqui direto no display até o limite da peça, né? Então desloquei até esse outro ponto aqui. Então veja que ele teve de deslocamento no eixo X, ou seja, nessa linha de referência aqui, esse valor, 8.1, ou seja, indicando a medida da peça como 8,1 milímetros, né? Ou seja, justamente indicando essa referência ali de deslocamento. Então veja que, lembrando sempre que o projetor de perfil, né, ele tem um foco bem específico, né? Eu digo foco, entenda esse objetivo, que é fazer a medição de peças pequenas, relativamente pequenas, né? Então, não dá para você estar utilizando o projetor de perfil para peças de grande porte. E até dá, exemplo, você tem uma engrenagem, né? Vamos colocar uma engrenagem aí com
100 milímetros de diâmetro externo, né, e você quer fazer a medição dos dentes ali da engrenagem, né, que são dentes proporcionalmente menor do que o diâmetro, obviamente, da engrenagem, dá para utilizar tranquilo, né? Mas em resumo, existe um limite, obviamente, para cada projetor de perfil, né? Dependendo do projetor de perfil, do quanto é que você pode estar ali medindo, né? Mas, obviamente, o grande objetivo dos projetores de perfil são para peças de pequeno porte, né? Então, exemplo, nesse caso aí, sem utilizar, né, a parte de encadeamento geométrico, só pelo deslocamento, teria aí já esse comprimento da peça, né? Assim como posso pegar outras medidas também. Então, aí varia muito de projetor para projetor. Normalmente a gente tem 3 mais comuns, né? O convencional, que é só com o deslocamento no anel graduado, né? Então você tem que ir lá marcando os pontos, que funciona muito bem, né? Para a grande maioria dos casos ele funciona muito bem. Inclusive o display dele gira, né? Onde a imagem é projetada, se você quiser fazer medição de ângulo. Você tem os projetores de perfil que vêm com indicadores, né, digitais de deslocamento, né? Então é similar a isso aqui que a gente está fazendo, né? Ou seja, seria uma simulação só com esse display que apresenta o valor, né, de deslocamento, e você ainda pode ter um projetor de perfil que agregado a ele um software de medição como esse aqui. Tá bom? Então no próximo vídeo aí a gente já começa a trabalhar essa parte de encadeamento, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar fazendo uma revisão, né, sobre essa parte de interpretação de tabela de tolerância de ajuste. Aqui a gente está justamente com um fragmento de uma tabela dessa referente à tolerância de ajuste. E vamos analisar aqui o seguinte, né? Vamos supor que você tenha uma peça e ela tem essa medida aqui indicada, né? Aqui um eixo, né? E ele venha justamente com essa indicação como está aí, 6H5, né? 6H5. Lembrando, primeiro, que a letra minúscula indica uma peça tipo macho, né? Então nesse caso aqui ela faz referência ao eixo, né? Se fosse uma dimensão aparecendo com a letra maiúscula, faria referência a uma peça tipo fêmea. Bom, dito isso, aqui está a indicação da tolerância de ajuste. O primeiro ponto é, aqui a gente tem a referência dos diâmetros, lembrando que aqui é só um fragmento da tabela, né? Na verdade da tabela, né, que está referenciada a norma de tolerância de ajuste. Então o primeiro ponto aqui, ele vem com diâmetro nominal de 6. Observa que aqui tem de diâmetro de 3 a 6 milímetros, de diâmetro de 6 a 10 milímetros, né? Então aí vem o primeiro ponto, né? Qual utilizar? O valor à direita, ele representa justamente um limite, né? Exemplo, vamos supor que você tivesse a medida, né, uma medida hipotética que fosse de 5,99H5. Ou seja, 5,99H5 você utilizaria justamente o valor aqui de cima, né? Que ele é de 3 a 6, né? Como ele é de 3 a 6, 5,99 está ali antes do 6. Agora o 6 ele representa justamente o limite. Então você deve utilizar o valor na sequência, né? Então o valor na sequência seria justamente esse aqui de baixo. Ou seja, seria o valor de abertura do intervalo, né? Então aqui você tem um intervalo fechado à direita, né? Ou seja, é o limite, e aqui um valor aberto à esquerda, né? Ou seja, o valor a ser utilizado. E assim sucessivamente, né? Exemplo, se você tivesse 10H5, você utilizaria o valor da sequência aqui da tabela, né? Esse 10 aqui ele representaria o limite. Bom, ok, dito isso, né, a gente já sabe que o valor que nos interessa, né, a indicação que nos interessa é justamente esse aqui de baixo. Aqui a gente tem H6 maiúsculo, né, representa lá a peça fêmea, e a montagem vai ser em um H5, que é um elemento com folga, né? Então o que nos interessa na interpretação é esse valor aqui, 0 e menos 6. Esses valores eles são milesimais, então é de 0 a menos 6 milésimos, né? Então eu coloco aqui de 0 a menos 6 milésimos de milímetro, né? Então esse é o valor. Então a nível de interpretação, o que é que a gente tem, né, aí de informação? Deixa eu apagar aqui. A gente teria, né, esse 6H5, eu vou colocar aqui ao lado. Esse 6H5 tendo como o valor, vou colocar aqui a faixa de intervalo. É a mesma relação de análise, né? Mínimo, máximo, intermediário, campo. Aqui a gente vai verificar só o mínimo e o máximo. O mínimo seria justamente o quê? 6 menos 6 milésimos, né? 6 menos
6 milésimos de milímetro, né? Ou seja, daria igual a 5,994, né? Seria esse aí o valor mínimo da indicação aqui da tolerância. 5,994, né? Ou seja, 994 milésimos de milímetro. E o valor máximo, né? Observa que ele indica aqui o zero. Então você teria 6 mais 0, 6 menos 0, apenas didaticamente, né? Mas na análise de interpretação da norma, né? O valor aqui máximo seria de fato o 6. Né? Então o valor máximo seria 6 milímetros. Né? Então essa aí é a referência aí de interpretação aí para o valor do 6H5. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!